Olá, pessoal! Nosso primeiro podcast de 2024, nosso podcast de número 14. E hoje a gente trouxe um tema muito especial, que é crimes contra o patrimônio. Então a gente vai conhecer um pouquinho de como a perícia atua nesse tipo de crime. E para isso, gente, 3 convidados que eu falo que são mais que especiais, que foram meus colegas na academia de polícia, somos todos da mesma época, entramos aí em 2010 e vamos completar esse ano, né, gente? 14 anos de perícia. Isso. Então, vamos lá, vamos conhecer o primeiro convidado, Glaucio Barbosa. Se apresente, Glaucio. Doutora Carol Noleta, sempre uma satisfação estar aqui na sua presença, na presença dos colegas aí, a doutora Tayane, doutor Jardim, certo? E também dar uma boa tarde a todos, olá a todos, e deixar a informação aqui, né? Eu me chamo Glaucio, sou perito criminal oficial do estado do Maranhão, vou fazer 14 anos agora no mês de outubro. Isso, outubro. Outubro. E, assim, hoje eu me encontro na perícia na condição de chefe de serviço de perícias externas, né, onde se trabalha ali todos os crimes, a gente faz o trabalho em cima da perícia de todos os crimes que acontecem fora do Instituto de Criminalística ou que não são encaminhados para nós aí dentro da sede do Instituto, né. Falando aqui de Instituto de Criminalística, eu desde o início venho, desde 2010. 2010. 2010, faz muito a gente tempo. Estamos por lá desde 2010, né? Eu sempre estive no ICRIM de São Luís, né? Alguns colegas aí iniciaram pelo interior, mas pela minha formação eu sou engenheiro mecânico e a gente só tem 2 engenheiros mecânicos em todo o estado. Fui convidado a ficar logo na ilha, né? Graças a Deus. Tá vendo? Se livrou, gente, do interior, viu? Porque não aqui, ó, nós treinamos. Não, ele também não foi. Eu e Tayane fomos pro interior. Verdade, verdade. Então, assim, começaram em Timon, né? Vocês duas, correto? Eu, Timon, e Tayane Imperatriz. E vocês dois ficaram. Desde o início. Eu sou farmacêutico e tem pouco lá no Instituto. Agora, a situação de Jardim, eu não sei. 70% dos peritos são farmacêuticos, mas Jardim foi contemplado, né? Pela beleza dele, de ficar no ICRIM São Luís. Tem a questão estética também. Até hoje era segredo, mas agora vai ficar, o mundo vai saber. Pronto. Gente, então assim, estou no ICRIM desde 2010. É interessante o nosso trabalho no órgão, porém, à frente, como chefe de serviço de perícia externa, comecei em 2017. Tá? Mas antes disso eu passei pelas perícias de crime contra a pessoa, de acidente de trânsito, também de crime contra o patrimônio, né, identificação veicular. Então, assim, várias sessões. Na verdade, quando o perito inicia a sua carreira dentro do órgão, sabendo que não é só o Instituto Criminalístico que nós temos na perícia oficial, ele inicia como carreira de base exatamente nas perícias externas, né? Então, normalmente, quando eu falo assim, em regra, a gente sabe que os peritos eles iniciam um caminho pelo Instituto de Criminalística, né? Isso. Então, gente, assim, essa é a minha pessoa, eu estou aqui à disposição. Doutora Carol, fique à vontade. Vamos agora para a Tayane. Bom, gente, eu sou farmacêutica bioquímica, inclusive amiga, colega aqui de formação de Jardim Carol, né? E entrei também na perícia em 2010, na mesma sala dos outros colegas aqui. Só que aí eu fui deslocada para Imperatriz, fui lotada lá em Imperatriz, fiquei de 2010 a 2014 lá, e aí depois consegui a remoção para São Luís, e aí aqui em São Luís eu já iniciei, no mesmo local que eu estava lá, na mesma sessão que eu estava em Imperatriz, eu iniciei aqui também, que foi crime contra a pessoa e acidente de trânsito. E aí, em 2016 ou 2017, acredito que foi 2017, inclusive assumindo o lugar de Glaucio, eu entrei na seção de crime contra o patrimônio. E lá eu me identifiquei, assim, foi de cara um local assim que eu já gostava muito de morte violenta. Acidente de trânsito nem tanto, mas o crime contra o patrimônio foi onde eu me identifiquei mesmo, que eu gostei, por conta do tipo de vestígio, o jeito que a gente coleta os vestígios que a gente coleta e os resultados que a gente obtém por conta dessas coletas. Então, assim, isso foi o que me fascinou no patrimônio. Perfeito. Muito bem. E Jardim aí. Vamos lá, Jardim, qual foi o seu histórico? Eu sou farmacêutico bioquímico, colega da Tayane aqui da UFMA.
A gente formou em 2006, né? Isso. E em 2010 a gente foi agraciado com aprovação no concurso para a perícia oficial do Maranhão. E diferente de alguns colegas, eu fiquei aqui em São Luís, né? Fiz uma escolha. A gente ainda não entendeu o motivo, gente, mas a gente tem algumas hipóteses. Eu fiquei aqui em São Luís e na externa sempre. Eu nunca fui para as perícias internas. Comecei no acidente de trânsito e na morte violenta. Posteriormente fui para o patrimônio e estou no patrimônio até hoje. Eu também, como a Tayane falou, me identifiquei bastante. Principalmente por conta das viagens, de não ter rotina como das viagens, ainda bem que todas só as que era áreas. viajar. Já sabe quem vai mandar pra viagem. Eu gosto, porque a gente aprende muito, né? Sai da rotina total. E estamos lá até hoje e estou aqui à disposição também para tentar responder as perguntas. É bom lembrar que aqui os quadros são do mesmo concurso, né? Somos do mesmo concurso, formação. da mesma academia de polícia, então que todo mundo tá em casa. Então, gente, assim, todo podcast eu gosto de falar, porque muita gente que assiste eu falo que são os aspirantes, né? Muitos aspirantes aí que querem ser peritos e, de maneira geral, como o próprio Glaucio falou, todo mundo começa quase que em regra, né, nas perícias externas, né, que a gente trabalha aí com morte violenta, acidente de trânsito, patrimônio, a gente faz ali um tour, uma clínica geral ali, até que em um determinado momento a gente se identifica ou o órgão te coloca mesmo numa sessão mais fixa, como foi Tayane e hoje Jarden, que estão, né, praticamente exclusivos no patrimônio. Eu, particularmente, já não sou tão fã do patrimônio, tá, gente? Mas antes eu tô afastada pra Apotec, mas eu tirava as férias de Tayane todas as vezes, e diga-se de passagem, era assim umas 20 ocorrências. Então, assim, o patrimônio, gente, é muita coisa. Então, pra gente começar a falar especificamente de crimes contra o patrimônio. Bora falar, Glaucio, que crimes são esses, para as pessoas entenderem? Quais são os crimes contra o patrimônio? Quais são os crimes que a gente atua? Vamos primeiro entender esse contexto. Pronto. É uma dinâmica aí bem interessante, né? Porque crimes contra o patrimônio, como o próprio nome já diz, né? A gente sabe que existem patrimônios públicos e privados. Então, as duas esferas aí, elas são de nossa alçada quando somos provocados, né? Então, imediatamente, como a gente já sabe, a forma de interagir a perícia em local de crime, a gente precisa ser provocado por uma autoridade policial ou uma autoridade ministerial ou judicial, mas tem que ter uma investigação, e dessa investigação a perícia ela é parte, né? Sentido, ela faz parte. Vamos entender. Ela faz parte. E desse detalhe é dizer o seguinte, nós temos aí diversos crimes contra o patrimônio. Por exemplo, os crimes de arrombamento a propriedades privadas, a propriedades públicas, a estabelecimentos, né, residenciais, comerciais, arrombamento a veículos, também entra aí nossa atuação de crimes contra o patrimônio. Mas também tem locais de furto, locais de roubo, onde há violência, no caso, quando é roubo, quando furto, não tem aquela violência diretamente à pessoa, mas existe ali elementos que necessitam de perícia para se fazer aí as análises, os estudos, né? Temos locais aí, quando eu falo local de furto, aí tem diversos. Entre o furto de energia, que já não cabe à nossa seção especificamente aos peritos da seção de crime contra o patrimônio, porque é um caso aí que envolve também engenharia. Isso. Então tem alguns tipos de furtos que não entram nessa seção, mas entra na seção de engenharia, que também é local de furto. Sim. Aí entra furto de energia, furto. Viu, gente? Gato é furto. Perfeito. Bom, vocês entenderem, gato é furto, é crime. Isso então quem aí. anda fazendo gato por aí, presta atenção que um dia vocês podem ter a visita de um perito na casa de vocês. Verdade. E aí vem a questão, furto de água, furto de sinais de TV, né? Então, de internet. Então, assim, são exemplos, né, que atuam aí. Mas locais de danos, por exemplo, também entra na nossa rotina, né, no nosso trabalho aqui desses colegas que estão aí renomados na seção, né, que envolvem aí danos ao patrimônio público e privado também, né? Então aí tem uma série de técnicas que
a gente precisa passar aqui para ter uma noção de como funciona a atuação do perito no local. Vamos né? passar por todas essas... Isso. E tem assim, né? A gente sabe que a perícia em local de crime contra o patrimônio, ela está atuando ali em loco, mas dali para frente tem muitos procedimentos a serem tomados ainda, né? Exames aí que são complementares, que vão para outros institutos, não temos só um instituto de criminalística, vamos lembrar que a gente está falando aqui da perícia oficial, então não é só o ICRIM a perícia oficial. As pessoas pensam que é só o Instituto de Criminalística, gente, que para quem não sabe fica na Universidade Federal do Maranhão, né, juntamente com o IML e com o Instituto Laboratorial Forense, mas a gente tem outros institutos que muita gente não conhece. Quais são? O Instituto de Genética. Pronto, tem o Instituto de Genética Forense, tem o Instituto de Identificação, né? Tem o IPCA, né, de Proteção contra a Criança e Adolescente, né? Também é um Instituto da Perícia. Tem o SECRIM, que é onde tem as custódias aí, onde ocorrem as custódias desses materiais que são feitos aí, retenção pelos peritos oficiais encaminhados para outros órgãos em análise, enquanto não são devolvidos para a autoridade competente que está requisitando a perícia, né? Assim, na verdade, somos 7 órgãos periciais da Perícia Oficial do Estado. O ICRIM é um dos 7, certo? Agora sim. A gente está falando, gente, de São Luís, né? São Luís. Perfeito. Né? Perfeito. Boa lembrança, doutora Carol. São Luís a gente fala de 7, né? E a gente está falando aqui do ICRIM São Luís também, certo? Isso. Mas lembrando que a atuação, os colegas já passaram pelo ICRIM de Timon e tem também o ICRIM de Imperatriz, né? Mas tem aí IMLs em outras regiões além dessas, né? Mas assim, especificamente, por exemplo, o ILAF como instituto, ele se encontra hoje como instituto aqui em São Luís, mas ele, dentro de Imperatriz, ele é uma parte do Instituto de Criminalística, do ICRIM, né? Isso. Então tem algumas alterações assim que são diferentes, né? Dentro de acordo com a região, a demanda também, né? A quantidade, é claro que São Luís aí, por ser capital, tem um maior volume de ocorrências, né? Então acaba atuando, e não só atua dentro de São Luís, nem da Grande Ilha também, mas muito além dessa abrangência, né? Vai aí para fora, ocupando aí uma boa quantidade de toda a região norte do estado, entra para a região central também. Então assim, tem um aparato muito grande de atendimento, né, feito pelo Instituto de Criminalística de São Luís, tá, para dentro do interior do estado. Certo. E assim, essa é o nosso campo de atuação, né? Então, a gente precisa de algum complemento de análise em cima de vestígios coletados em local, eles são encaminhados para outros órgãos periciais, como o da genética, da papiloscopia, que aí está na identificação, né? Então, assim, tem essa dinâmica de atuação, né? Para deixar claro para os nossos ouvintes, tá? É interessante observar que a demanda, ela normalmente, vamos dizer, em regra, ela nasce no local. E no local, o perito estando lá, as coletas elas são bem levantadas, né? Então, falando aqui, por exemplo, do patrimônio, crime contra o patrimônio, um tipo de vestígio muito comum nesses locais são impressões digitais. Sim. Né? A gente trabalha com... Eu ia falar em fragmentos, é porque a regra é o fragmento. Né? Então, os fragmentos de impressões digitais. Então, assim, a gente faz essa coleta como sendo um vestígio, um vestígio muito frágil, né? Muito fácil de ser perdido. Né? Então, assim, nessa dinâmica, a gente faz até um apelo, doutora Carol, pedindo aqui para todos os ouvintes que, por favor, se puderem orientar, claro, porque a gente multiplica a informação, né? Se puderem orientar a demais pessoas que você convive, de poder manter o máximo a preservação de um local de crime como esse, um local de furto, um local de arrombamento, um local de roubo. Você preservando o local, você está preservando os vestígios. E com esses vestígios na mão do perito, a gente consegue chegar principalmente na autoria. Isso. E a gente fala, gente, que o podcast, esse podcast, ele também tem uma utilidade pública de fazer esse tipo de esclarecimento. Porque as pessoas, qualquer crime que acontece, eu falo assim, parece um espetáculo, principalmente quando é um crime de morte, mas também quando é um crime de um arrombamento, as pessoas chegam, olha, tá bem aqui a digital. Você já tá
atrapalhando o perito. Então, gente, vocês não são peritos, vocês não trabalham na polícia. Então, o principal conduta, se afaste do local, isole o local, que a polícia vai saber trabalhar. Então, assim, a gente sempre fala isso nos podcasts. Por favor, vocês precisam, a providência que vocês têm é isole o local e chame e comunique. É um apelo mesmo, a né? polícia. Porque, assim, se você quer ajudar exatamente a gente desvendar a autoria, esse é o ponto principal. É a preservação, o isolamento. Você, isola e preserva. Pessoa, abre a denúncia lá, aciona Como é que a pessoa polícia. faz, Glaucio? Tá, aconteceu um arrombamento aqui, tá aqui no estúdio, aconteceu um arrombamento, e aí? O que a pessoa faz? Porque as pessoas, eu vou falar pra vocês, que as pessoas pensam que a gente é perito. Carol, tu nem sabe, arrombaram minha casa. Eu sou perita, gente, mas eu não tenho o poder de ir lá, sem nenhum tipo de solicitação, e fazer uma perícia. Então tem muita gente que liga também e fala assim, Tayane, aconteceu um acidente aqui, pede pra um perito vir aqui. Isso. Aí tem todo um procedimento antes isso também, pra gente entrar na questão da utilidade pública, pública, de que existe um procedimento que precisa ser respeitado. Pronto, assim, o que a gente precisa entender, né? Para que a gente compreenda quais os passos a gente tomar. Por exemplo, minha casa foi arrombada, certo? Eu como proprietário do imóvel, vamos esquecer, eu como perito, eu como proprietário do imóvel, o que eu devo fazer? Primeiro passo é manter o local preservado, ao máximo preservar o local, certo? Principalmente aqueles pontos mais notáveis, aonde foram pegos pelos meliantes, né? Que deixaram ali as impressões digitais, quer dizer, outros vestígios são deixados também, pegadas e outros. O que você faz? Você isola o local, preserva o local primariamente, tá? Para evitar qualquer alteração. Em seguida, você abre uma denúncia. Então, você pode ligar para o 190, você pode ir a uma delegacia mais próxima, né? E fazer essa denúncia abrindo um boletim de ocorrência, certo? E dali a autoridade policial ela já compreende as necessidades. Quando você estiver narrando a ocorrência, ali se tem, olha, o local foi arrombado, ali a parte entrou, deixei tudo preservado. Quando você diz deixei tudo preservado, automaticamente a autoridade policial ela vai compreender que há uma necessidade de pessoas que têm expertise para fazer essas coletas, que são os peritos criminais. Resultado disso é que você conseguindo fazer essa preservação e fazer esse acionamento, o delegado de maneira formal, ele traz para a gente a solicitação dessa perícia com os devidos quesitos que ele precisa no rol. É evidente que o perito já tem essa diretriz, já sabe quais são as necessidades, porque na verdade a gente sabe onde é que estão e quais são os vestígios quando chegamos ao local, né? Então a dinâmica lá ela é muito grande. Então se traz um rol de quesitos e muitas vezes a gente vai muito além porque é necessário, se tem essa necessidade. Agora sim, a gente pede, primeiro, número 1, você precisa fazer a preservação e isolamento. Número 2, acionar a pessoa correta inicialmente, certo? Uma autoridade competente, como vai na delegacia, registro BO, e aí o delegado faz o encaminhamento para a perícia. Sim. Número 3, manteve o local preservado, a perícia quando chegar faz todo o levantamento. Você pode estar ali do lado, acompanhando, é interessante isso, tá? Por quê? Porque a movimentação interna, se você puder passar isso para a perícia, é ótimo, porque ele vai direto ao ponto. Às vezes você diz, olha, o perito foi ao banheiro, o meliante foi ao banheiro. Sim, ele foi ao banheiro, mas ninguém entrou lá, não. Ora, quais são os pontos-chave para se pegar naquele ambiente? O acionamento da descarga, a parede numa certa altura, que serve de apoio, a dinâmica do local, o perito ele tem essa forma palpável de entender. Então, assim, Perfeito. Toda preservação é extremamente importante. Quanto menor intervenção externa no local do crime, mais fácil vai ser para o perito encontrar os vestígios, né? E vestígios de qualidade, porque muitas vezes Aí vai entrar o que a gente sempre estava conversando, porque as pessoas também, a gente tem muitos vestígios, sim, só que a gente também tem que entender que às vezes a gente não consegue um bom vestígio. Vamos falar das impressões digitais. Sim. Porque as pessoas falam assim, mas não é possível, tinha impressão digital e vocês não conseguiram coletar, vocês não conseguiram chegar à autoria.
Tayane aí que já tá há muitos anos, Tayane, como é isso na prática? Isso, aí a gente tem local que a gente chega realmente, e aí as pessoas, além de fazer do jeito que eles falam, olha, tem uma impressão Isso, bem ela aqui, já bota vai colocando o dedo em cima da impressão digital. Já coloca o dedo em cima da impressão digital. E outras impressões que são dos próprios suspeitos, mas que já estão todas sobrepostas ou já estão arrastadas. Então, assim, tem impressões que a gente vê que tem condição de coleta, a gente coleta, nem sempre a gente consegue a autoria, mas muitas vezes sim. E impressões que a gente está vendo ali que não tem condição de coleta. E a gente explica, né, para as pessoas que não, aqui não tem condição de coletar, essa impressão já está totalmente arrastada, aqui a gente não vê mais nada, não vê mais linhas, nada que a gente possa fazer. E aí parte para outros locais que eles possam ter tocado, e assim a gente vai analisando todo o local e explicando que em determinados locais, assim como em determinadas superfícies, a gente não consegue... a questão de superfície também. A gente também não consegue coletar em determinada superfície. Ah, mas ele pegou aqui. Aqui é mais complicado, que a gente não consegue coletar. Na coxa da cama. Exato. Tem muitos locais que eles querem que a gente colete, mas aí a gente com um jeitinho vai explicando para eles que em determinados locais a gente não tem essas condições. Existe uma limitação. Mas por outro lado, que é o que eu acho que é o que mais bonito do trabalho, é o que faz a gente se empolgar, são os resultados positivos. Com certeza, Então, assim, quando Tayane conta como é um resultado, porque assim, Tayane, gente, tem muito caso, muito, muito bom, casos muito positivos, em que houve realmente, que se chegou à autoria, que é o que a gente quer saber. É o mais emocionante, né, no final. A gente fala que vê que tem um final, que tem um final feliz ali, tem aquela porque, emoção. gente, a gente fala todo podcast assim, o final feliz do perito, gente, né, que a gente tá feliz com isso. É o feliz de conseguir, através de um vestígio, através da ciência, dar um resultado. Exato. Isso aí. Assim, em relação a impressões digitais, eu tenho um caso bem interessante que a pessoa entrou na residência, a gente geralmente acha que eles vão só escalar muro, mas dessa vez ele resolveu cavar um buraco e passar por debaixo do muro, igual um tatu mesmo. E aí, chegando lá, cometeu furtos e triscou em vários objetos, que eu vi que dava para fazer coleta, né? Coletei, foram encaminhados todos para o Instituto de Identificação, e depois a gente soube que foram coincidentes com uma pessoa que já tinha cometido homicídio aqui em São Luís, mas que estava solto, ele tinha fugido. Então, assim, a gente já sabe, pelo menos a gente já conseguia saber que a pessoa já tinha cometido até outro crime, né? Sim. Já tinha cometido outro delito, mas ainda estava solto. Então, ajudou a resolver o caso, porém... que a gente ainda tinha essa ponta solta que precisava encontrar o suspeito, mas já se sabia quem era. Já fez um link aí entre esse link. E é interessante ocorrências. que quando vem a descrição do local aí, por exemplo, fez um buraco, escalou um muro, isso é uma qualificação, né? Isso aí tem um furto qualificado que vocês podem, né? Isso aí, a justiça precisa dessas qualificadoras aí descritas pelos peritos, para que ela possa chegar e trazer aí a verdadeira sanção que deve ser tomada, né? Para ajudar a dosar a pena, né? Isso, dosando a pena, perfeitamente. No caso, recentemente, não tão recentemente, mas em São Luís, houve um arrombamento em um bairro específico, e em um final de semana de plantão a gente atendeu, coletou impressões digitais. Na semana seguinte, um arrombamento no bairro próximo. Aparentemente não tinha ligação nenhuma. Quando mandou para o Instituto as impressões digitais, era a impressão digital coincidia com o mesmo indivíduo, ou seja, o mesmo indivíduo ele atuava, né? Então, na hora que você resolver um caso, você acaba resolvendo outros casos que estão... É o que eu acho mais, assim, fascinante. Porque você está resolvendo uma coisa e você vai... através disso, desse vestígio, dessa ocorrência, você já resolve outras ocorrências. Então, realmente, gente, por isso que eu falo assim, eu sou uma entusiasta da perícia, porque, gente, não tem como. Eu não vejo, assim, a gente não consegue ver funcionar se não tiver esse trabalho. Não e dá. olha que o nosso trabalho ainda é muito pequeno, que eu digo, frente ao número de ocorrências, Glaucio, porque se você for ver o número de arrombamentos, vamos falar de arrombamento porque, assim, eu acho que é um dos mais solicitados. O arrombamento não é, Glaucio? Assim, arrombamentos e danos, eu acho que ainda é o que mais solicita. Assim, eu tenho até uns números aqui para a gente entender o seguinte, gente. A solicitação que a doutora Carol está falando aqui é interessante porque
é acerca do que a gente tem conhecimento. Quer dizer, quando a perícia é acionada, né? Então, não é o que acontece, gente. É o que chega, na verdade, na perícia, que às vezes talvez até gere boletins. É subnotificado, né? Exato. E todo mundo procura. O crime é subnotificado. Então, assim, eu até puxei aqui uns números que a gente tem no levantamento de ocorrências de crime contra o patrimônio. Por exemplo, em 2022, nós temos aqui 409 ocorrências que o Instituto Criminalístico foi acionado para esse tipo de crime. O Instituto foi acionado para 409 ocorrências durante o ano de 2022. Ocorrências. E CRIM São Luís, viu, gente? E CRIM São Luís, somente CRIM São Luís, exatamente. Sim. Acionando a seção de crime contra o patrimônio. Sim. Né? Sim. Então, algo bem específico. Aqui a gente encontra crimes de arrombamento, crimes de dano, que são os dois maiores volumes, né? Lembrando que dano é na modalidade dolosa, né? Então tem esse efeito, esse fenômenozinho. Houve a intenção, não houve a intenção do dano, né? Para a gente ser acionado tem que ter essa modalidade, né? E roubos e furtos. Então esses três são os carros-chefes. Esse é o valor em número de ocorrências que o crime foi acionado. Agora, se eu perguntar aqui, será que foram essas as quantidades de ocorrências existentes nessa região de abrangência nossa? Com certeza não. Bem inferior ao que a gente tem aqui, com certeza. Quer dizer, muitas pessoas não sabem como proceder, né, quando assim são vítimas desse tipo de crime. Então, assim, o que a gente alerta, na verdade, é que sempre quando você for vítima de um local de arrombamento, de um dano intencional, né, você procure a autoridade competente, que é a delegacia de polícia, no caso, o delegado de polícia, para que ele tome providências em acionar a perícia, certo? Por quê? Porque esse é o caminho para que se tire revelações técnicas, científicas. Então a ciência entra aí para comprovações, tá? Principalmente quando se não tem autoria. Isso. Porque às vezes você tem autoria antecipadamente, mas quando se não tem autoria, vai atrás de quem? Se o autor ele é omisso, né? Ele não aparece para nós. Então, assim, isso aí só através de técnicas científicas. Perfeito. E aí a gente tem esse número em 2022. Em 2023 houve uma queda interessante, caiu para 288 o número de ocorrências no ano passado. Isso acionado E, assim, comparando o mês, porque eu peguei mês de janeiro de 2024. Né? Em 2024, nós tivemos 26 chamados. 26 chamados. Né? Se eu comparar, por exemplo, 2024 com 2022 no mês de janeiro houve 37 chamados. Acho que só eu fiz esses 26. Gente, agora lembra, eu vou falar pra vocês que um mês, são só 4 peritos, né, que rodam um mês. Tem que lembrar isso, viu? Que vocês imaginam esse tanto de ocorrência, mas são só esses 2 e mais 2. E que nem sempre, no momento que ela foi gerada, que foi solicitada, né, a gente consegue chegar lá prontamente. A gente pode estar fazendo outras ocorrências. Que implica na demora da chegada da perícia no local. É bom lembrar também outra coisa. Como na gestão a gente sabe um pouquinho da dinâmica do Instituto de Criminalística. Por exemplo, os colegas estão aqui no patrimônio, mas vez e outra, quando eles estão de plantão, eu preciso de um socorro para uma perícia. Aí o colega falou de viagem. Ele falou da viagem e agora, publicamente, gente, ele já disse que ele adora viagem. Então, isso tá gravado, né? Não, ele disse, não, você falou que você gosta muito do patrimônio, porque é muito dinâmico, que você adora as viagens. Glaucio, eu vou fazer um corte nesse podcast. E quando ele disser que ele não pode... Já sei que eu vou pedir pra colocar no meu lugar, né? Quando eu tiver que me deslocar, não. Tem um colega que adora viajar. Eu já gravei também. Tá gravado. Não, então, assim, tem isso mesmo, isso é importante falar, que a equipe nem sempre tá todo o tempo aqui em São Luís. Ela pode estar em deslocamento, né? Isso. Então, assim, eu tô colocando as ocorrências aqui dentro da sessão que o ICRIM é acionado, mas, por exemplo, os colegas da sessão, eles não estão vinculados somente a essas ocorrências. Estão vinculados a outros tipos de análise, de outros exames que não sejam também crimes contra o patrimônio. Então, esse detalhe aí faz com que a gente também mostre essa necessidade de peritos oficiais para o Estado, porque o Estado é muito grande. Sim. Né? E a gente tem um número de peritos aí que não tem condições de corresponder a essa extensão toda, né?
E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba não indo até aquele local no interior. Sim, Por quê? Porque nós não temos um número de pessoas, um quadro de pessoal para esse atendimento. Mas assim, a gente sabe que existe aí uma busca incessante de interiorizar a perícia, né? Já houve um grande avanço aí colocando o Instituto Médico Legal em várias frentes, né? E existe um projeto, né, para avançar Sim. também os institutos de criminalísticas. Então, assim, a gente acaba dividindo em 3 macro-regiões, né, que envolve São Luís, Imperatriz e Timon. Tá? Então, é uma dinâmica e uma realidade nossa, né? Mas assim, doutora Carol, é aquela história, é sempre um prazer a gente lutar com essas adversidades. A gente vê que os colegas aqui, eles fazem um trabalho fantástico, maravilhoso, a gente sempre acompanha os resultados pela gestão, né? E repassa imediatamente aquela autoridade que está à frente aí da investigação, os colegas ficam cientes, os laudos saem com as suas devidas informações, né, de autorias, principalmente, mas também de relatos do local, quer dizer, para qualificadoras, Isso. né? Mas sempre procurando aí a excelência, né? Excelência, isso, a excelência do trabalho. E eu lembrei, gente, Parabéns até aos colegas aqui quando eu fui presentes. fazer, quando a gente escolheu o tema, e uma das vezes que eu tirando as férias de Tayane, né, na época, que já faz uns anos aí, eu tive um caso, assim, super interessante, que eu também falo que, assim, quando a gente consegue resolver, gente, eu acho que essa que é a gratificação que a gente espera, né, e eu cheguei na casa de uma pessoa, no imóvel, era um imóvel desabitado, e a mulher tava furiosa, né, assim, eu não aguento, isso é um desrespeito, a pessoa chegou, arrombou, furtou vários objetos, e além disso, defecou no imóvel inteiro. Gente, o imóvel tava podre. Aí ela falou, gente, é uma falta de respeito, além da pessoa destruir o imóvel, cagou tudo, isso é uma... E eu vou te falar uma coisa, eu tenho a certeza que vocês nem vão descobrir quem foi. Eu não sei nem pra que eu tô acionando a polícia. Então as pessoas ainda pensam, elas têm aquela crença que a gente não vai conseguir. Eu falei, olha, a gente vai conseguir. Já, na verdade, eu nem sabia que a gente ia conseguir, mas eu falei, a gente vai conseguir. Sabe, aquele otimismo. Aí a gente fez várias coletas lá e por sorte, por graças a Deus, deu um perfil único, né? Um perfil masculino, que já é uma informação muito importante, porque esse meliante estava fazendo isso em todos os imóveis daquele bairro. Então ela falava, você quer um desrespeito nesse bairro? Ele tá entrando na casa de todo mundo e caga a casa de todo mundo. Então as pessoas ficam revoltadas. Então, assim, foi interessante que ela, como ela não morava no imóvel, era um imóvel que estava para alugar, realmente ela deixou tudo isolado, né, tudo preservado. Então isso fez com que os vestígios que eu consegui coletar tivesse êxito. Então, isso assim, muito... acreditem, assim, porque eu vejo muito isso. Eu vou lá chamar esses peritos, eu vou chamar a polícia, não vai resolver. Gente, acreditem. A gente tem tecnologia, sim, né? para resolver. É muito importante frisar a questão dos vestígios biológicos deixados no local. Porque às vezes a gente, não pega aqui porque tem a gente só pensa na digital, e não é. E aí na hora, tem fezes, vou limpar isso aqui. Tem caixinha de suco, refrigerante que eles beberam e deixaram lá, vou jogar tudo fora. Não, deixa tudo do jeito que tá. Salientar porque isso aí é muito importante. Do Instituto de Genética, né? Porque quando a gente entrou na perícia, não era como é hoje. Hoje ficou bem mais porque na verdade não tinha o Instituto de Genética, foi em 2016. Então, olha o que que isso impactou no caso da gente, do patrimônio. A gente não vai para o local para procurar vestígio de arrombamento somente. A gente vai para o local para procurar só impressão digital. A gente vai procurar vestígio biológico. E hoje é uma grande parte das coletas que a gente faz é de vestígio biológico. DNA de contato, sandália, você encontra muita sandália, boné. Ou seja, nosso leque aumentou. Olha, um copinho desse aqui quando bota na boca, hein? Beleza para coletar aqui. Pois então assim, gente, não pensem que sempre é o princípio básico, né? Sempre vai ter um rastro. E esse rastro é o vestígio que a gente precisa coletar. Então, qualquer coisa, mesmo que você imagine assim, não, esse papel aqui não vai dar em nada. Não mexa, não é você que vai analisar. Não é você que vai saber. É a gente que vai, de acordo com a dinâmica do local, analisar, ver o que a gente vai coletar. Aí a gente vai entrar no segundo
ponto que é importante também falar, que às vezes, a perícia está demorando muito para ter um resultado. Mas, gente, os peritos, vou falar eles, né, que estão trabalhando hoje como no plantão, eles coletam o vestígio. Mas esse vestígio não é analisado por eles, Não. né, Glaucio? Isso. Aí, esse vestígio eles entregam na sessão, o Glaucio, que é o chefe. A gente solicita via CI. Como é que é o procedimento, já? O procedimento é... Você então, coletou aqui um... fragmento de impressão digital e um vestígio biológico. A gente chega no instituto, a gente vai... É aquela parte que ninguém vê, né? Porque Isso. nós fazemos parte de uma sessão interessante, porque é o que as pessoas veem. Mas eles só veem uma parte do nosso trabalho, eles não veem a outra parte. Na verdade, eles só veem um terço do trabalho, porque ainda tem o trabalho que a gente tem no instituto e tem o trabalho que a gente tem em casa também, que é a elaboração dos laudos, porque é o final, a finalização. Mas quando a gente chega no instituto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai documentar todos aqueles vestígios, vai acondicionar os vestígios, identificar. Porque imagina, você faz 5 locais num dia, você chega com impressão digital, com Isso. sangue, com líquidos biológicos de vários locais. Então você tem que ter um grande cuidado, uma grande organização para que não misture aquilo ali. Você vai Isso. documentar, lacrar, vai documentar tudo, fazer uma CI e vai enviar para os setores e para os institutos competentes para que eles Que vai façam análise analisar de aquele cada vestígio daqueles que não é o vestígios. mesmo. Por exemplo, a Justamente. digital que você vai enviar para identificação. Justa. Um outro, sei lá, um vestígio biológico que IGF, tenha... Vai pro IGF. Um vestígio balístico. Você pode... então, que acontece também no sim. patrimônio. Todo esse trabalho que é feito, a gente documenta e manda, e aí a gente fica aguardando o retorno desses laudos, que são fundamentais para a gente completar o laudo, né? Para a gente complementar, concluir os laudos. Escrever uma dinâmica, Justo. né? Procurar a autoria, identificar a autoria. Perfeito. Sim. Quer dizer, essa documentação que os colegas elaboram para entrega da gestão, para fazer encaminhamento para outros institutos, para exames complementares, ela sempre chega por comunicações internas, Isso. né? Eles relatam aí o que eles querem em cima daqueles vestígios que foram coletados, Sim. qual finalidade eles querem com aqueles vestígios, se eles querem fazer aqui um exame papiloscópico, não, Glaucio, eu quero um exame aqui de material biológico, perfil genético, eu quero saber se é sangue humano, né? Então, assim, tem várias formas de quesitações que eles fazem para os exames complementares junto aos órgãos de genética, de identificação, Sim. de laboratório, né? E aí nós encaminhamos através de ofício, né? Para os órgãos aí a quem compete. Sim. Dali, os institutos eles remetem para a gente o laudo em resposta àquele pedido, o laudo depois de feitas as análises. Muitas vezes o material eles fazem a guarda aí para contraprovas, Sim. dependendo se não for totalmente destrutivo, mas se for destrutivo eles devolvem aquilo que não mais serve, Isso. né? E nós entregamos na mão dos peritos, que é quando eles deixam os laudos deles prontos e fazem esse encaminhamento lá. A gente faz encaminhamento para a autoridade policial. Hoje já está bem mais ágil, porque é tudo por e-mail, né? Antes era isso, tudo. É até bom Motorista falar, pra né, cá, que motorista pra lá. hoje deu uma melhorada nesse Uma fluxo. agilizada, na verdade. Não, antes o motorista levava, depois o motorista tinha que trazer. Vamos Hoje lembrar não. que esse trâmite que a gente está falando aqui, gente, é o trâmite da seção de crime contra o patrimônio, Sim. tá dentro do Distrito de São Luís. Isso, Sim. já Então não sempre São lembrando, Luís. deixando bem claro a vocês que é o trâmite interno do Instituto de São Luís. A gente fala isso aí, mas assim, hoje facilitou de fato. Então, a lembrança aqui de esses laudos serem encaminhados Por e-mail. por e-mail, né? Quando tem material para ser encaminhado juntamente com o laudo, aí sim a gente deixa ele físico, ele fica arquivado virtualmente, mas a gente traz uma impressão física dele, assinado aqui pelo perito, né? E entrega-se junto com o material, porque muitas vezes tem um material para ser entregue também. Sim. Sim. Certo? E a gente não tem como acondicionar esse material, nós não temos espaço físico para isso. A gente precisa dar destino também para a autoridade competente que fez a requisição. Então, nesse caso específico, a gente faz realmente o envio de toda essa documentação para as delegacias, né? Então, lembrando, esse laudo ele não vai para as mãos da Isso parte, também tem não. risco. Muito importante as pessoas entenderem isso. que você não vai, um laudo de local de crime, você não vai pegar o laudo e levar para sua casa, você não vai pegar o laudo e levar para o seu advogado, não é assim que funciona. No ICRIM, quando o laudo ele é concluído, certo? Ele vai direto para a autoridade competente, que foi aquela autoridade que requisitou o exame. Então,
Em resumo, se a delegacia a delegacia X solicitou a perícia, é a delegacia X que vai receber o laudo. Quando não, no ofício vem especificando para onde remeter esse laudo. Normalmente, ele é destinado para outra delegacia quando o plantão requisita o exame. Isso. Né? Por quê? Porque o plantão ele só funciona nesse regime. Então, quem vai fazer aí o procedimento do inquérito já não é o plantão, já é um distrito. Então, é saber o destino, tá? Conforme o local onde você fez a provocação. Então lá a delegacia ela orienta para onde é que vai o laudo, né? Isso aí a própria parte que sofreu ali aquele tipo de crime, aquela lesão, aquele efeito, né, criminoso, deve recorrer. Primeiro vai à delegacia, fez o acionamento, mais tarde, quando o laudo estiver pronto, é na delegacia que ele vai estar lá para dispor para o delegado, colocar no inquérito e mandar para a justiça para tomar os procedimentos criminais possíveis. Né? Isso, tem que esclarecer isso. Isso. Agora tem situações, tem eventos em que o próprio advogado da parte diz assim, não, mas isso aqui também eu posso recorrer à esfera civil. Corre na esfera criminal e corre na esfera civil. Aí o delegado, é o delegado de polícia, ou então o promotor, quem está ali à frente da investigação, é quem vai conceder a documentação para que o advogado tome esses procedimentos aí pelas vias legais que ele achar necessário, né? Isso. Gente, sabe o que eu estava lembrando? Quando eu vou lembrando dos casos aqui, né? Dos nossos 14 anos, quase 14 anos. E teve um caso, Glaucio, assim, eu sempre conto, gente, nas palestras que eu vou falar sobre feminicídio, violência contra a mulher, de um caso que Glaucio teve no ICRIM, foi um caso de patrimônio, que a mulher chegou, gente. A gente fala engraçado assim, porque realmente foi engraçado. Ela chegou com uma mala cheia de roupa. O marido, o parceiro, gente, ele cortou todas as roupas, todas as peças, inclusive as calcinhas. Aí esse aqui foi, gente, montando o quebra-cabeça. Gente, o quebra-cabeça. Ele, amiga, o que será isso aqui? Ou tipo assim, isso aqui é parte de quê? Tu sabe me dizer que tecido é esse? Porque assim, a gente passa, gente, por situações assim, eu tô falando engraçado, porque na verdade é engraçado, mas é triste. Sim, sabe? O fato é triste. Mas assim, na época eu falei assim, meu Deus, olha o que a gente recebe. Sabe, as pessoas não têm noção do que acontece no Instituto. E eu me lembro muito que Glaucio, porque na realidade as roupas ainda chegaram molhadas. Foi. O Glaucio ainda teve que estender essas roupas para secar, para depois fazer, né, essa montagem, para saber quantas peças tinham, porque a gente não sabia. Que ele pegava e cortava uma blusa, aí tinha 2, 3, mas era uma blusa, então quantas blusas? Porque ela queria, inclusive, que tu enumerasse. Eu lembro que ela chegou aí lá. Por isso que ela foi e eu tava lá. Aí eu tenho que dizer tudo. Quantas peças ele cortou, de que jeito que ele cortou. E era um saco imenso. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, tadinho do meu amigo. E Glaucio todo empenhado, nervoso. Aí eu falei, não, a gente tá conferindo. Eu olhei assim, isso marcou tanto. E a gente foi no começo da perícia. Eu acho que foi bem no comecinho, 2010, 2011. E eu lembro muito disso. Você vê lá, né? Quer dizer, naquela época a nossa estrutura física do criminalística nessa época. Não, era bem precária. Esse pátio que eu usei na época. Hoje você diz assim, que pátio era aquele que tinha aqui que eu não estou vendo ele? Na verdade, é um espaço hoje que nós atendemos o público. O público ainda todas as roupas era um estendidas. Espaço aberto, descoberto, né? Sim. E lá as roupas estendidas. Mas Glaucio, o que é isso aqui? Rapaz, é um exame. Eu tô começando agora a secar as roupas para depois entrar na segunda parte. Para depois entrar, para poder fechar aqui quantas saias, era saia, era blusa, era calcinha, era tudo. Meu Deus, o que é isso? Agora imagina assim, né? Normalmente, assim, eu não tinha conhecimento de peças de roupa com devidas descrições. Eu disse, senhora Carol, a senhora que é da área. Ele falava assim, me ajude que isso aqui? Não, isso aqui é um cropped. Tu pode botar assim um cropped. Tu pode botar, Glaucio? Que esse tecido aqui, porque ela queria uma descrição muito minuciosa. Que na verdade pra a gente nem tem como. Os danos, né? Aí eu vou entrar no prejuízo, que eu queria até perguntar, por isso que eu falei desse caso, da questão da merceologia.
Sim. A gente não tem, né? Na verdade, hoje a gente faz esse trabalho no ICRIM, assim, digamos, a gente consegue quantificar esse dano. Olha só. É uma dúvida, né? É uma pergunta, porque eu tô um pouco, né? Quando possível, né? Faz. Vocês fazem isso? Assim, quando a gente tem. Que eu lembro que esse caso, inclusive, ela disse: eu quero que ele vai me pagar todas as roupas que ele comprou. O valor real das roupas. A quesitação, às vezes, que chega pra gente, eles perguntam o valor. O valor, né? Só que às vezes não é possível quantificar o valor. Estimar. O que acontece é o seguinte: para você quantificar um valor, você precisa ter um elemento de referência, né? Justo. Então, por exemplo, você fala de um relógio, mas quanto esse relógio está danificou? Sim, mas esse relógio aqui, ele é original. Eu preciso de um relógio de referência para fazer um comparativo entre os dois para ver se de fato ele é original. Quando são objetos assim é mais fácil. Agora, quando é uma mesa antiga. É isso que eu tô te falando, do caso dessas roupas. Eu lembro assim, porque ela queria. Isso marcou muito assim. O início da nossa perícia. Mas eu tenho que saber o valor, vocês têm que botar. E eu me lembro, eu não sei se tu chegou a concluir isso, eu acho que não foi com valor. Mas eu quero porque ele vai me pagar peça por peça. O que acontece assim, a gente... eu não sei se existe isso, até uma pergunta o exame contábil existe, né? Quando a gente fala de contabilidade. Alguns tipos de materiais a gente consegue fazer essa avaliação, como o Dr. Jardim falou. A gente consegue avaliar. E quando eu falo de material de referência, é porque assim, se eu tenho uma peça de roupa e essa roupa tem um valor, sendo ela aquela roupa de marca mais original, eu consigo então comparar ela com aquilo que foi questionado. Sim, entendi. Mas se eu não tenho como comparar para verificar se aquele material não era, não tinha marca nenhuma, era roupa. Se tu analisar a roupa, é muito. Deprecia muito e é muito variável também. Variável. Porque tu pega uma roupa que custa R$500, o cara bota numa promoção ela por 100. Exato. Então, o próprio dono da roupa, ele não consegue quantificar a roupa. Então, é muito difícil fazer isso. A gente vê muito na vistoria, porque chega o celular quebrado. Essa sessão, gente, na época, que na verdade é a sessão que até hoje tem, que é a vistoria, que quando são objetos que eles vão para a vistoria, né? A diferença da sessão de vistoria para a sessão de patrimônio, né? De crime contra o patrimônio, que os peritos do crime contra o patrimônio, eles vão ao local. Eles vão ao local. Eles vão no local. A vistoria é um perito do patrimônio que o vestígio vai para ele. Quando o vestígio é móvel, aí ele vai para vistoria, né? Que acontece isso, que aí lá você consegue analisar dentro do instituto, que é melhor, né? No caso, o corpo de delito, né? O corpo de delito. Porque o telefone, um telefone, uma TV... Você pode fazer o exame de uma TV numa casa. Faz parte do seu levantamento de local. Mas a TV pode vir para você lá no instituto. Justamente. Aí você está fazendo o exame da TV somente. Né? Então, pode ser de danos, pode ser de levantamento de impressão digital. Certo? Mas assim, quando a TV está na casa, que a casa foi arrombada, a TV é mais um elemento para ser examinado. Justo. Né? Ela faz parte daquele contexto ali. Contexto, porque normalmente a gente atende local, é difícil ter um dano isolado. É difícil. Acontece. Para o público entender melhor, para deixar mais claro. Existem duas seções de perícias no ICRIM que pode ser confundido mediante o público que está fora do órgão, evidentemente. Por quê? Porque são exames da mesma natureza, porém feitos em locais diferentes. Então, por exemplo, eu tenho esse celular aqui, esse celular está dentro da casa que foi arrombada e lá ele ficou e ninguém mexeu. É uma coisa. Eu vou fazer o exame no imóvel, certo? E esse celular está lá também para ser examinado naquele local. Agora, se esse celular foi lacrado, encaminhado para a gente, ele não foi ao local, o celular que veio para o instituto, aí eu vou ter uma outra sessão para fazer o exame nesse celular. Então são situações distintas, né? Ou você faz no local, o caso do automóvel é um caso clássico. Se o automóvel tem um dano tão grave a ponto que ele não pode rodar, a gente vai na casa da pessoa, né? E faz. Aí é o patrimônio. Vai onde o automóvel Mas se o automóvel está rodando e pode ir ao instituto, ele vai... Ele vem para a vistoria, que é outra sessão. Perfeito. É isso mesmo. Que eu fiquei 1 ano na vistoria, eu só vistoriava celular quebrado. Era só assim, celulares quebrados por homens e carros riscados por mulheres. É assim, gente, é uma estatística, não sou eu, uma casuística, uma estatística real. Mas ao longo desses 14 anos que a gente está trabalhando na perícia oficial,
pelo menos assim, eu observei, eu acho que vocês também podem concordar comigo, houve uma mudança sensível dos tipos de casos. A gente atendia muito arrombamentos, as pessoas viajavam no final de semana ou num feriado, quando voltava a casa estava arrombada. Sim, era demais. sim. Tanto que na segunda-feira, ou depois tinha muito Era caso. muita ocorrência. Hoje, eu tenho observado, as casas estão praticamente sendo arrombadas com as pessoas dentro. Exatamente. Houve uma migração. Olha, eu do nem sabia disso. É uma coisa, é notável isso aí. Sim. Olha, eu não lembro o último caso que eu fiz de imóvel que foi arrombado, foi tipo um imóvel residencial, que foi arrombado no feriado. Sim. Com as pessoas dentro. É impressionante. Como a ousadia. A ousadia. E os crimes estão. Daí mais ainda fortalece o papel da perícia, porque aí você vai. Como a gente falou, a qualificadora do arrombamento, né? Sim. A pessoa vai mediante. Age com destreza. Agressão. Sim. Aí você tem uma. Outra coisa que eu tenho observado. Aumentou substancialmente nos casos que eu tenho atendido. Violência, caso de danos em imóvel. Aí você vai lá, em loco, você percebe que foi violência doméstica, briga, o marido e tal. Semana passada eu atendi o cara quebrou tudo dentro de casa. Aí eu tava lá, os 2 filhos, 2 crianças, um de 7 e um de 5 anos, não tinha nenhum adulto no local. Foi estranhíssimo. Aí eu fazendo lá o levantamento, a criança, eu digo, eu sem querer me referir tanto à criança, né? Quando eu falei, eles, cara, quem fez isso? Meu pai. Ou seja, o pai quebrou tudo dentro de casa. Então, isso aí eu tenho percebido que tem aumentado, tem ficado a frequência cada vez maior de você atender todos os meses, pelo menos um local de dano que é oriundo de violência doméstica. Antes do dano, teve um episódio de violência doméstica. Então, que as pessoas invadem com os moradores dentro. Os moradores dentro está acontecendo direto. Inclusive, eu tenho um caso muito interessante para falar aqui. Não foi em uma residência, foi em um motel aqui em São Luís. Sim. Que aconteceu. Que eles entraram fazendo um buraco no muro de trás. Sim. Fizeram um buraco, entraram, renderam todas as pessoas lá dentro do motel que estavam lá. Colocaram os homens em uma sala, as mulheres no quarto, estupraram 2 ou 3 mulheres, não me recordo, e saíram dos quartos depois, lancharam, fizeram a baderna deles lá e foram embora. Quando a gente chegou, o pessoal já não estava mais lá, né, só os proprietários do local. E aí o que a gente encontra? O cenário de guerra, né, aquela bagunça, os quartos com preservativos no chão. Vestígio biológico. Que foram coletados, né, Sim. Inclusive a gente não sabia se eram das pessoas que já estavam, né, dentro do motel ou se foram dos meliantes. Isso. E aí já coletamos aí nos quartos os preservativos com material biológico. Na cozinha tinha suco de caixinha, lata de energético e pacote de biscoito aberto. Então, consegui coletar impressão digital na latinha, consegui pegar o canudo da caixinha, coletei também e encaminhamos para os respectivos institutos. E obtivemos, no de identificação não, mas no de genética, nós conseguimos, a gente descobriu que das amostras que eu coletei, a gente conseguiu extrair 2 DNAs diferentes, que inclusive ajudaram a solucionar 2 outros crimes que aconteceram em estados diferentes aqui do Brasil, Sim. com o mesmo modus operandi. Eles entravam fazendo um buraco, eles lanchavam, eles estupravam as mulheres, eles lanchavam e deixavam as caixas de suco, de energético, comiam e bebiam as mesmas coisas, inclusive. E aí a gente conseguiu relacionar 2 suspeitos com esse caso aí, por conta da coleta desses vestígios. E a questão do banco de dados. A gente já falou em outros podcasts aí, gente, quem quiser voltar. Não tem como funcionar sem banco de dados. Como que você ia linkar isso? Não tem como. Exatamente, com certeza. A polícia nunca ia fazer, porque, na verdade, a inteligência pericial. E a importância dele ser nacional. Dele ser nacional. Ela foi interestadual, exato. E aí a gente conseguiu linkar. Olha a importância do trabalho bem feito, né? Porque
de você atender por atender. E a importância também da preservação do local. preservação. Estava cheio de Sim. vestígios. Quando eu cheguei ali, os olhos brilharam já. Porque era muito vestígio para coletar. Pois você E tá vendo aí... a migração do tipo de crime, está mudando. A sociedade, eles preferem, eu tenho percebido, os relatos são sempre os mesmos. Os caras entram na casa, cadê o cofre? Onde é que está o dinheiro? E eles só vão conseguir fazer isso se tiver morador dentro da casa. Exatamente. Né? Se não tem ninguém. Tá aí, eu nem. Tá aí, olha, na minha época, que faz uns anos que eu estava. Não tinha, viu? Mudou mesmo, não era assim. Os relatos são chocantes. Chocante. Você tá conversando com a parte chora. A gente acaba conversando bastante, né? Não, eu acho que o patrimônio é algo que a gente tem muito contato com a pessoa mesmo, com a vítima. Da gente, diversas vezes as pessoas começam a chorar. Sim. E assim, não sei se acontece, deve acontecer ainda. Gente, briga de vizinho é um negócio sério. Eu fui uma vez num local, eu vou me lembrando dos casos, que a vizinha, o dano, gente, era mínimo. Era assim, ela disse que era uma pedra que a vizinha jogou no portão dela. Até pra eu conseguir materializar, era um dano tão pequeno que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou te dar? Nem a foto aparecia, mas qual era a questão? Porque ela foi xixi na porta da minha casa, isso é um absurdo. Na verdade, elas estavam numa briga, aí eu entrei, conversei. Gente, eu acho que também é o trabalho nosso, né? Chegar, tá bom, cadê o dano? Foi isso aqui? Eu não tava nem conseguindo ver, né? Onde é que foi mesmo? Ela jogou uma pedra aqui, aí eu... Nossa, gente, mas eu não tô assim conseguindo ver, eu acho que talvez... tá um pouquinho aqui. Aí ela começou a chorar. Aí começa a chorar. Aí a gente ouve essas pessoas, porque assim, a gente tem que... Esse trabalho também, assim, um trabalho humano, até psicológico, até falar, meu Deus, eu tô quase sendo psicóloga desses casos. O último local que tu solicitou que eu fosse lá, quase à noite, tu lembra? Tu não lembra? Aonde foi? Eu sei, já lembrei. Foi terrível, cara. Foi o negócio lá. Foi seríssimo, foi. E bem distante da nossa sede ali, né? Muito distante. Praticamente é tipo zona rural. Zona rural. Mas o local, outro tipo de crime que tem aumentado. Que eu tenho percebido, o aumento da violência dos atos. Praticamente as pessoas entraram, atiraram nos funcionários que estavam ali, que com certeza não reagiram, atiraram no proprietário para matar o proprietário, que não matou porque não acertaram ele mesmo. E o objeto de exame era o carro que eu fiz. Sim. Então você está observando que está... Que a violência está realmente muito elevada. Muito. O número de casos aumentou, a violência de cada caso aumentou. Né? E assim, as pessoas, eu não sei o que acontece com vocês, elas perguntam, Carol, tu olhou o caso tal. As pessoas pensam que a gente sabe de todos. Gente, acontecem tantos, casos. que o que sai na televisão ou nesses blogs é 0,01% do que acontece todo dia aqui em São Luís. É interessante destacar assim, nós estamos falando de uma sessão. E uma sessão e de uma parte dos exames. Porque, como tá falando, nem todo crime do patrimônio é atendido por essa sessão. Exato, é uma parte dessas ocorrências. Isso. E olha... É subnotificado, com certeza é subnotificado. Você fala assim, crime de danos, certo? Crime de dano provocado por incêndio. Fogo. Eu até botei aqui, gente, de incêndio. Isso, então esse tipo de dano, ele não é atendido pelo patrimônio. Eu até coloquei aqui na lista de incêndio. Situação. Eu botei pequenos... Muitas vezes o patrimônio, e é natural isso, o patrimônio fazer o crime de dano quando o incêndio é de pequena proporção. Eu botei até assim, de pequena proporção. Por que essa ideia de pequena proporção? Mas tem que ver também a origem desse fogo. Porque o principal elemento que muitas vezes é questionado pela autoridade é saber saber a autoria. Buscar não somente o foco com o caminho do fogo, mas também, além da extinção dos danos, a autoria. Se houve intencionalidade, né? Muitas vezes, como não tem autoria, saber... Inclusive, nós estamos numa investigação aqui em cima de um incêndio de grande proporção. Algo aí recente. Então, assim, aquele caso, a proporção é grande, então a engenharia não é somente isso. Não é a questão da proporção. Porque, assim, existem análises que são feitas por engenheiros mesmo. Por exemplo, que vem de origem elétrica. Sim. Eu preciso de um eletricista para fazer essa análise. Sim. Mas envolve também unidade veicular.
eu preciso de engenheiro mecânico para fazer essa análise também. Então, dependendo da origem desse fogo, a gente precisa de pessoas com uma formação diferente, porque é uma especificidade. Porque o incêndio é muito complexo. E também O é para as incêndio pessoas saberem, complexo. falar que aconteceu muito comigo nesses tempos que eu tive no patrimônio. Quando a gente chega que eu vejo que eu não tenho condição de fazer a perícia, porque às vezes não é de pequena proporção. E eu também, olha, eu vejo esse caso aqui, olha, eu vou te falar, eu não tenho condições, eu vou precisar de uma equipe de apoio, que outros peritos com uma especialidade maior venha no teu imóvel. A gente deixar o local isolado para o colega Isso, ver. porque também tudo isso aí é um trâmite que a população pode dizer, ela não quer fazer. Tem local, por exemplo, de crime contra a pessoa, local de homicídio mesmo, Sim. ou então local de acidente com vítima fatal, mas não acidente de trânsito, mas que envolve, por exemplo, a eletropressão. Exato. Então, já casos como Explica esse, primeiro o que é eletropressão, que as pessoas não sabem. Pessoas aí que são atingidas por choque elétrico, né? Uhum. Então, nesse caso, quando há uma fatalidade, o crime é acionado, o corpo está no local. Quem é que vai para esse local inicialmente? Né? É um local de morte violenta. Então, o plantão do local de morte violenta e acidente de trânsito, que só tem uma equipe para atender toda a ilha, e às vezes fora da ilha, né, é deslocada. São 2 peritos que vão a esse local. O detalhe é que quando essa equipe chega lá, se eu tiver uma especificidade muito grande quanto à questão de fuga de corrente elétrica, a gente precisa que um engenheiro eletricista possa nos ajudar a dar esse suporte. Então, assim, às vezes o exame ele é tão específico para uma formação que esse apoio é necessário. A gente não pode se eximir de pedir. Na verdade, nós trabalhamos de uma forma bem interdisciplinarizada, né? A formação dos peritos aí é bem abrangente. E assim, a gente sempre tem os colegas sempre solícitos para nos apoiar. Então, pediu, o colega está ali para ajudar, chamou, o colega sempre está disponível para ajudar. Isso aí é bem, a gente não tem do bem que tranquilo. se queixar, é verdade. Então, é bem tranquilo. E eu quero lembrar uma coisa aqui que foi comentada agora há pouco. Essa empolgação do perito em local, gente, eu até parabenizo aqui a todos os colegas peritos criminais que estão presentes, aqueles que também estão nos ouvindo ou vão nos ouvir. Parabenizo pela ideia da empolgação em local, porque a cada local que você vai, você chega lá é uma novidade. Não existe um local igual ao outro. Por incrível que pareça, você vai num local e diz, olha, eu fui no local de arrombamento hoje, eu volto amanhã, eu volto depois. Todos que você foi ao longo desses quase 14 anos. É muito patrimônio, que todos, mas o patrimônio, assim, sempre surpreende demais. Tem novidades pela frente. Então, assim, se prepare, né? O perito vai lá, vou preparado, mas ele vai com aquela intenção e empolgação e dizer assim, olha, eu vou procurar tudo que tem lá, vou ver se está tudo preservado. É claro que o perito já sabe com o olho do expert, é saber se o local já foi alterado ou não. Muitas vezes você diz assim, eu vou mexer aqui, mas eu nem vou dizer nada. Veja, ele vai coletar sua impressão. E amanhã depois essa impressão ela vai aparecer. E vai aparecer como sua. Vai aparecer uma segunda impressão. Então, olha, isso aqui foi manipulado. Realmente isso aqui vai ficar prejudicado se a manipulação ela foi bem abrangente. Né? E aí a gente tem esses prejuízos. Então, o que é ideal? Aquilo que já conversamos, né? Mas a empolgação do perito aí está sempre em primeiro lugar, acho interessante. Eu falo Chega assim, lá e... eu vou falar uma frase do Espíndola, né? Numa vez a gente conversando, inclusive numa live. Aí ele sempre falava assim, ele falou uma frase, nunca desista do vestígio. E o perito, ele precisa ir, gente, pro local com essa mentalidade. Eu não vou desistir do vestígio, porque algum rastro, gente, para vocês entenderem de maneira simples o que é o vestígio, vai ter um rastro desse crime. Então, assim, se você realmente se concentrar, se você realmente estiver empenhado, é muito difícil a gente não conseguir um vestígio que leve, né, a um auxílio da investigação. Então, acho que esse espírito aí mesmo de ser empolgado, a gente tem que levar sempre, independente dos anos, pode passar muitos anos, a gente tem que ter isso na mente, que a gente está ali para resolver. Isso. Às vezes você faz aquele trabalho ao máximo daquilo que lhe oferece a cena, né, para tentar chegar aos melhores resultados possíveis, mas você não consegue chegar no finalmente, eu digo assim, uma autoria, por exemplo, você não consegue chegar por prejuízos que foram deixados aí. Que às vezes não foi culpa nossa, algum prejuízo. O prejuízo que ficou pela cena que foi destruída. Sim. Né? É muito comum.
É bom até lembrar que é exceção quando você... No Brasil é exceção quando você tem uma cena preservada. Certo? Eu falo no Brasil por quê? Porque muitos países aí já têm isso como primário. Vamos lembrar que desde 1973, com o artigo 6º do CPP, ele fala sobre preservação. Quer dizer, conta quantos anos tem isso aí. Eu nasci em 77. Nossa, quer dizer, eu não tinha nem nascido ainda quando mas não era pra falar essas idades, a gente não fala no podcast. Nós somos tudo novinho, a gente passou muito cedo. Eu já tinha 87. Ah, tá, entendi. Mas é isso, e hoje, mas eu acho hoje, tá aí, muita gente até fala, né, mal dos seriados, mas eu acho que com todos esses seriados de investigativo, seja CSI e tantos outros, eles trouxeram essa consciência. Muita gente já tem sim essa consciência caso do O.J. Simpson. É o caso do... pois Esse aí foi emblemático. Pois é, então assim, hoje as pessoas estão tendo sim cuidado, não mexe porque a perícia... vai estar aqui, não é todo mundo, mas isso já vem aos poucos, se perpetuando, trabalhado na sociedade, as pessoas vão assistindo. Existem algumas políticas públicas já trabalharam acerca desses fatos, né? Isso. E o podcast aqui é um grande, olha, a Apotec tá de parabéns aí. Vamos. Show de bola, vai dar certo. Já está dando, né, gente? Eu falo pra vocês, às vezes, como eu comentei, a gente fez um podcast agora, recente, na verdade foi o último, e uma pessoa comentou, né, olha, essa pessoa que vocês estão falando era meu parente, né, e olha, eu nem imaginei que a pessoa assistiu, como é que a pessoa assistiu o podcast, sabe? Ou alguém avisou pra pessoa, porque o alcance, né? Gente, a internet, ela tem um alcance... Né, a gente grava o podcast hoje, ele vai rodar aí durante não sei quantos anos. Que a gente consegue esclarecer muitas dúvidas. Que a gente, às vezes nossas, às vezes de outras pessoas, né, a gente consegue esclarecer e ajudar as pessoas. A respeito do papel também que o perito desempenha, porque como a gente estava falando, muita gente não conhece 10% do que faz. Os casos que a Tayane trouxe, né, de resolução. Às vezes nem internamente a gente fala assim, porque nós, né, somos peritos que às vezes um trabalha lá no instituto, outro trabalha em outro e nem conhece o tanto de casos solucionados, casos interessantes e que precisam ser falados para as pessoas acreditarem. Isso. Não, gente, verdade. A gente vai resolver. Esse podcast aqui da Apotec, a gente fala do podcast do patrimônio, mas assim, é o 14º que eu ouvi aqui. É o 14º. Pronto, 14º. Olha só. Esse projeto aqui da Apotec, ele é fantástico. Porque é a hora de você... Essas informações que o patrimônio hoje está emitindo aqui por meio do podcast e outras informações que já foram transmitidas, os próprios colegas da perícia vêm acompanhando, né? E tem narrativas que são acompanhadas que agora está assim. Então aí a gente mudou, olha, tu falou, mudou, olha, a dinâmica agora no patrimônio está um pouco diferente. É notório, a gente nem sabe. É uma informação. E essa dinâmica ela tem que alterar mesmo, né? Porque eu digo assim, a mudança tem que existir, por quê? Porque os crimes mudam. Se aperfeiçoa, preparar para isso também. Tem que estar acompanhando, né? E hoje ao longo desse período que a gente está trabalhando na perícia também, a gente observou, por exemplo, a tecnologia foi invadindo, né? Ao ponto de você usar os tablets, de você registrar as coordenadas geográficas de cada local. Aí isso aí possibilita você criar as manchas e você saber aonde na ilha tem mais tipos de ocorrências, né? Você consegue mapear as ocorrências. É porque, na verdade, a gente gera um grande número de dados e eles precisam ser usados para alguma coisa, uma política pública. Peraí, ali está acontecendo muito crime. Peraí, o que está acontecendo ali? Se o acidente de trânsito ele se repete várias vezes naquela via, pode ser um problema estrutural da via. Isso. Se um crime de arrombamento acontece muito em um determinado bairro, tem acontecido. Ou é problema de policiamento, ou é problema... sei lá, alguma política pública pode tomar conta Exatamente, disso, né? Também eu acho que isso que é uma das principais... Todos os locais são já referenciados, que a gente precisa gerar algo, né? E, gente, por fim, sabe por quê? Porque se a gente deixar o podcast, ele vai, né? A gente tem que, assim, agora a gente tem um controlador ali de tempo, eu não sei se foi pra mim que eles fizeram isso. Isso aí é o horário, é a hora. Não, mas é pra controlar, sabe? Quanto tempo a gente já falou aqui. Porque senão daqui a pouco, meu Deus, já deram 2 horas e aí a gente tem um tempo. Gente, assim, um tipo de ocorrência que eu acho fantástica e eu sei que a gente está aqui com um especialista nisso
Explosão de banco. Por isso que ele gosta de viajar. Gente, deixa eu contar pra vocês. Na hora que explodiu um banco, vocês sabem, né, que bancos também aí são diminuiu. explodidos. Observado que Eles diminuiu. vêm explodindo muitos bancos, Não, diminuiu, né? não foi? Inclusive no interior tinha muita ocorrência. Eu ia muito quando Muito eu no tava interior. na tua época. Eu acho que aumentaram o preço da dinamite também. Hoje eu não tô conseguindo. Vamos falar disso? Sim, fala Jardim. aí, já. Explosão de banco. Você que aí é o maior... Tayane me disse Não. que você é o maior especialista. Não, eu costumo dizer que ele é o rei dos locais de Você é explosão. o Amanda. rei da explosão. Na, ve- Ou, na verdade, não, do na rei dos verdade, locais. aconteceram tipo, algumas trocas de plantão infelizes que eu fiz. E toda vez que eu ia pro plantão era. Já sabia o que... Uma vez a mamãe, eu tava em casa tomando café, era umas 6 horas, né? Aí o jornal passando aí. Estourou o banco, não sei onde, mamãe. Eita, Jardim, é tu hoje? Eu digo, é. Não, gente, é engraçado porque quando a gente tá em casa, acontece... Eita, meu Deus, vou chegar no plantão, já tem essa ocorrência. Pois é. Ah, lá na notícia. Não, aí o que acontece? A gente teve a felicidade, né? Porque é uma felicidade você poder trabalhar. Eu sempre digo que eu gosto de trabalhar na perícia, então quando você gosta do que está fazendo, é como se você não estivesse trabalhando. Quando você... Então, eu tive a felicidade de pegar alguns casos, tipo, de explosões peculiares, que é aquela que usa explosivo, né? De danos em bancos onde é usado explosivo. Várias agências no interior do Maranhão e tal, mas o mais emblemático, acho que ficou todo mundo sabe, Na história aí, né? ficou na história do ICRIM, porque é o Banco de Bacabal pelo montante, pelo tamanho do Eu nem sei desse caso. Nossa, Tá aí, tá vendo? Olha, eu não sei. não, o caso da explosão do Banco de Bacabal foi, no caso, na ocasião, foi o Dr. Álvaro, Sim. e eu, fomos os dois. Foram dois A gente verídicos. foi com o secretário de segurança, delegado, foi todo mundo para lá. Porque foi da época. Foi extremamente. Foi uma repercussão. Muito grande. Porque foi cinematográfico. O caso do Banco de Bacabal foi cinematográfico. Foi utilizado muito explosivo. Sim. A grande quantidade. Eu nunca tinha bom visto lembrar tanto que eles explosivo. não têm noção, muitas vezes, do quantitativo Da do explosivo que carga, estão eles não utilizando. têm noção da carga, então eles sempre colocam uma carga acima. Sim. Então foi utilizado muito explosivo. O crime, toda a ação foi meticulosamente planejada. Não foi nada feito por acaso. Todos os tipos de exame que você pode fazer no patrimônio teve que ser feito lá em Bacabal nesse dia. Porque a gente fez o dano patrimonial a imóveis, fez dano a veículo, fez disparo de arma de fogo, fez tudo que você pode imaginar. Coleta de vestígios lá no Coleta de vestígio, tudo, cara. Então foi um caso bem emblemático por conta da mobilização do aparato do Estado que foi feita. Helicópteros e viaturas e tudo. E quando a gente chegou no local, eu e o Dr. Álvaro, a gente se deparou com uma cena de guerra, como já foi falado aqui, uma cena de guerra. Foi utilizado um prédio público, que era lateral à agência, que não é uma agência comum do banco, né? Eu descobri que as agências elas são diferentes. Tem uma agência que ela é tipo uma regional, lá era isso. Eles sabiam que a agência tinha dinheiro, né? Bastante dinheiro. Então eles utilizaram como acesso da agência o prédio da Previdência Social, né? Que tem no município. O prédio ele é menos guarnecido do que o banco. Então eles usaram o prédio é vizinho para acessar com um caminhão, um caminhão baú, segundo informações, porque o caminhão baú a gente não examinou, a gente não viu. Então, eles entraram com o caminhão de ré, derrubaram o portão, colocaram o caminhão lá perto, instalaram os explosivos, explodiram o muro, bem na posição onde fica a sala do cofre. Explodiram o muro do banco, adentraram. O cofre é muito fortificado, então eles estavam preparados com vários tipos de solda, fizeram uns aparatos artesanais de solda, na verdade para conseguir uma chama com a temperatura mais alta possível para cortar os vergalhões e acessar o interior. Foi feito a subtração de uma grande quantidade de dinheiro que não foi revelada lá na hora. Nem depois, eu acho também, o banco nunca, nunca não sabe quanto foi. Só que foi subtraído isso tudo,
Foi a população, em seguida, entrou no local, muita gente, então tinha muita chinela, muita havaiana, muita sandália lá dentro, a gente coletou bastante. E foi uma destruição geral. Eles incendiaram vários veículos ao longo da via, em pontos estratégicos. Eles atiraram. Isso é um projeto sempre que eles têm nesses casos. Que eles têm, para Realmente, evitar que a chegada. Esses explosivos aí, eles utilizam, saem bloqueando as ruas, pontos de fuga. De ponto de fuga. Não, e eles colocaram pessoas, atiradores, na frente do batalhão da PM e atiradores na frente da delegacia. Os atiradores ficavam atirando nesses 2 prédios, enquanto o pessoal ficava no banco, enquanto outros incendiavam os veículos. Foi um negócio coordenado. Segundo informações, foi um dos maiores roubos a banco da história, foi esse daí. A gente não consegue quantificar isso, porque os valores em dinheiro só o banco sabe, assim, eu não sei. Mas os danos que foram produzidos, o terror que foi causado lá foi absurdo. Então foram 9 veículos examinados, disparo de arma de fogo na sede da PM, disparo de arma de fogo na delegacia, danos ao prédio da Previdência, danos ao prédio do banco. Fora... Espetei meu pé num Miguelito lá, que tinha um Miguelito que eles usam para furar o pneu dos carros. Ainda tem os perrengues do plantão, viu, gente? Ainda tem os perrengues. Espetei o pé. Com bota, com tudo. Passou. Isso faz parte, né? Isso marca aí a história do perito em cada ocorrência que ele vai passando, né? E existem ocorrências que elas ficam na história do perito. Não, essa ocorrência foi um laudo gigantesco por conta das tomadas fotográficas, pela quantidade de vestígio. Né? E a quantidade de danos também, né? Quantidade de danos. Então teve esse. Os outros são basicamente agências menores, os de explosivo. Muitas vezes eles não têm êxito, eles não conseguem abrir o cofre, porque a carga é menor. Sim. Mas eu já fiz que a casa do vizinho... Oxicorte, né, Jardim? Eles usam muito oxicorte para poder oxicorte e ferramentas elétricas de corte. Isso. Inclusive você chega no local, tem uma grande variedade de ferramentas elétricas novas, foram compradas para fazer aquilo ali. Aí eles deixam no local, tudo fica no local. Eles deixam pra gente poder, né? Aí a gente vestígio, ele deixa pra gente, graças a Deus, eles estão deixando. Fazer o levantamento, que é mais um material para ser examinado. Para ser examinado. Exatamente. Mas eles normalmente fazem uso de luvas, eles têm assistido muito podcast. Mas, gente, mesmo, eu vou falar aqui uma coisa que eu falo sempre, mesmo com tudo, o crime nunca vai ser perfeito. A ação criminosa, ela é muito dinâmica. Então, por mais planejado que seja, alguma coisa vai ficar. Então, assim, a gente não pode pensar assim, eu tô falando isso aqui, eu vou profissionalizar um bandido, não, porque por mais cuidado que ele tenha, alguma coisa vai ficar. Algum rastro vai ficar, vai acontecer. Isso, durante a alguma ação. Coisa vai ficar e a gente vai estar sempre também se atualizando. E também a gente também vai estar se atualizando e a gente também vai estar sempre com novas tecnologias, né, para ir acompanhando aí esse mundo tá sempre do crime. Um passo à frente à frente, justamente. Melhorou verdade. Muito. Tem muita dinâmica, né? Tem. A perícia ela é muito dinâmica. Isso, muda muito. Eu tenho certeza que ninguém nem sabia. Olha só, do Patrick, a gente pensa assim, patrimônio. Olha o tanto que a gente falou o mínimo explosão né? Explosão de carro forte. A quantidade que a gente já fez. De eles usarem explosivo que deixa o carro forte. Tá aí, eu nunca fiz. Existem pontos aqui na ponto ilha 50, que são... eu já peguei com ponto 50. Existem pontos a metralhadora. Que são alvos de criminosos. Você dá uma SW4 para levar ela, a arma. Promovendo furtos. Entendeu? Um problema crítico hoje que a gente está vivendo, essa questão de furtos de cabos de rede. Demais. Eu até botar de... Você diz assim, olha, de repente a internet, o ICRIM às vezes é alvo. Até o ICRIM está sem internet, aí eu vou atrás de saber o motivo, quando me diz, rapaz, é porque furtaram o cabo de tal lugar que é a região onde atua com vocês, aí chega para você a internet por aí. Tá dizendo, gente, não furta não lá para aquele lado, não dificulta não. Eu digo isso, mas assim, tem pontos que são vamos colocar assim, bem pontuais, bem direcionados. Tem alvos aqui de furtos de cabos de cobre, por exemplo, né, que é corriqueiro. Então, não demora muito, a equipe está lá dentro daquele ambiente para poder fazer novos exames. E aí é uma rotina, mas Glaucio, essa rotina aí, quando é que a gente... Veja, a gente está fazendo levantamento local, mas se você não mantém o local preservado, a gente tem uns prejuízos.
a gente consegue fazer o levantamento de que houve o furto, de que você fez todo o quantitativo, você conseguiu identificar a quantidade de material que foi furtado, você consegue muitas vezes trazer num contexto o valor, que um cabo de cobre você consegue quantificar a metragem. Né? Então você consegue, mas e a autoria? Quando ela é desconhecida, que a gente quer ir atrás dessa autoria, certo? Que existem formas de você buscar essa autoria. Se você não tiver os locais preservados, você sempre vai ter esse prejuízo. Quer dizer, se torna uma rotina, a gente precisa ir no alvo para identificar. Já tivemos operações aqui que são, diga-se de passagem, são operações voltadas ao patrimônio, mas que a gente teve que deslocar 15 peritos na operação. Eu fui o já esteve presente no caso desse, o doutor Tayane também. Quer dizer, caiu de paraquedas, porque já estava de plantão no dia. Mas depois que ele já disse pro universo que ele gosta, que ele é empolgado, que ele gosta de viajar, vai aparecer muita coisa bacana pra gente. Não, mas que eu quero que você seja cada dia um perito mais experiente. Não, mas só que realmente é a questão de não ter rotina no patrimônio. Eu fiz recentemente vistoria em locomotiva, por exemplo. Tá aí, olha. Eu tive que aprender tudo sobre a locomotiva e descobri que o tanque dela cabe muito óleo diesel, muito combustível. Então o que é que acontece? Elas são alvo de danos justamente para furtar o combustível que elas carregam. E sabe o que eu lembrei agora? É tão dinâmico. Tu lembra um caso que a gente fez de coco? Nós fizemos perícias em coco. Gente, a gente fez. Foram vários peritos que fizeram. A gente teve que estudar uma situação que eu não vou entrar em detalhes, mas pra gente conseguir resolver, a gente teve que estudar tudo aquilo ali. Não, é muito dinâmico. Tu tem que estar estudando sempre. Porque você não sabe. Não tem. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que ocorrência você vai ter que se atualizar. Realmente não tem rotina. Não tem. Você chega, tem cada dia uma coisa diferente. Um local desse, como por exemplo dos cocos, que você tem um crime ambiental. Onde você está depositando essas cascas de coco aí que está gerando. E sabe o que é bom no patrimônio, que eu acho interessante? Olha só essa deixa aqui que eu vou falar. Os chefes, eles têm uma palavra-chave no patrimônio, que é a palavra danos. Porque você fala danos, é do patrimônio, não é? Então você manda qualquer perito do patrimônio para qualquer lugar com a palavra danos. Danos. Mas quando você chegar na pegadinha, quando você chega lá no local, é um dano ambiental, a coisa mais horrível do mundo. Aí, outro dia, danos. Aí eu chego no local, tinha 4 kitnets. O kitnet estava sem teto porque foi um incêndio. Eu digo, cara, mas aqui é um dano provocado por incêndio. Então, é uma palavra-chave. Se você quer deslocar o perito para lá, sem deixar ninguém da engenharia com raiva, você usa dano. Olha aí, os peritos da engenharia ainda não vieram aqui, tá? Eu vou falar isso pra eles, mas é verdade. Porque se a gente falar que a gente não vai, mas vocês têm que ir. Então, a gente vai primeiro para fazer uma triagem. Chega isso que danos de um kitnet, né? Quando eu chego no kitnet, são 4 kitnets. Os 2 do meio estavam sem teto. Pelo incêndio. O incêndio é característico, né? Aí eu cheguei lá e digo, nossa, peguei o telefone. Rapaz, mas aqui é Aí eu falei com o dono do proprietário. Eu digo, mas vem aqui, o que foi que aconteceu aqui? Porque às vezes o proprietário sabe o que aconteceu. Não, o cara acendeu uma vela e pegou fogo. Já te ajuda. Esse campo das informações ajuda muito. Também tem isso. Você tem que conversar. Você tem que conversar. Então você chega no local, eu perguntei. Ele disse, rapaz, aí morava um casal, o cara tava dormindo, a mulher tocou fogo. Eu digo, rapaz, deixa eu ligar pro chefe aqui. Porque não é pra mim. Olha aqui o chefe, olha. O chefe deixa eu ligar. Mas eu já calma. Aí eu deixei o local isolado. Eu digo, olha, eu vou fazer os danos e vou deixar isolado, que amanhã vem uma equipe da engenharia aqui. Aí eu digo, Antônio, chama o pessoal da engenharia. Até hoje eu escuto uma história assim de um colega que estava no patrimônio na época em que ele disse assim, Glaucio, qual é o problema lá? Eu disse, rapaz, disparo de arma de fogo num caminhão. Aí ele chegou e disse, tá bom, eu vou lá. Mas não, rapaz, é simples, dá pra fazer. Dá pra fazer em 2 dias. Não, disparo de arma de fogo. Quando o colega chegou lá e disse, Glaucio, tinham 422 perfurações no caminhão. E aí? Eu tinha que saber aquilo que era entrada, aquilo que era saída, buscar a dinâmica de cada perfuração. Rapaz. E aí, sabe isso? 2 dias de serviço. Dá pra fazer 2 dias. O patrimônio, eu tô falando, a palavra danos, ela é boa. Ela é boa. A gente nunca sabe qual tipo, né? Eu não vou chamar o pessoal da engenharia, não. Eu vou chamar. O pessoal da engenharia, vocês estão convidados para se defenderem. Que aqui tá bem complicado.
Não, gente, assim, histórias de patrimônio realmente tem muita Tem. coisa. E sabe uma coisa, eu acho que a única coisa que eu coloquei aqui, acho que a gente não falou, que eu lembrei também, questão dos presídios, né? Ah, Eu não sim, sei, tá? É uma muitas. casuística que eu tô por fora. Que quando eu entrei, gente, eu vivia em Pedrinhas. Eu não sei nem como é que tá hoje. Tanto questão de morte, né? Na verdade, e também questão de danos. Né? Dentro do presídio, os eu não sei danos como a gente é faz hoje. muito de Eu fazia muito, adolescente, né? adolescente, Adolescente tem tinha demais. Adolescente Agora deu até infrator, uma né? melhorada Deu também. uma Eu melhorada. também não sei a dinâmica. Eu sei Mas que... tem muito adolescente Não, fraco, tem adolescente, muito, né? adolescente tem bastante caso. Eu já perguntei, às vezes eu converso com o pessoal, porque a gente está falando aqui dos casos, é bem interessante, mas existe também uma periculosidade grande no desempenho da função de perito, né? Sim. Várias vezes eu já fiz local, quando tu chega no local de danos, é como eu tô falando, a palavra danos é bem legal. Danos Quando é tu a chega no palavra. local de danos, eu bato na porta, o cara sai. Boa tarde, aqui é o endereço tal, sim. Aí o cara sai. Aí eu faço o exame todinho, quando a mulher, eu falo com a mulher, você fica quem que fez isso? Não, foi meu marido. Eu digo, e quem é ele? Aquele que tava na porta. Ou seja, o cara pode que... Eu disse, pô, esse cara tá aí, vai querer me complicar, né? Olha, Então, eu tô olhando aqui nos números, um levantamento de local aqui de vistoria. Aí especifica assim, vistoria em celas, unidades prisionais, né? Sim. A gente teve aqui, ao longo de 2022, 2 ocorrências. Em 2023, 0 de ocorrências. Eu tô falando assim, isso era uma coisa que mudou, porque quando a gente entrou, eu entrei, né, 2010, 2011, gente, era ocorrência demais. Mas aí não entra, Aí não entra. entra FUNBEM, não, cara. Não tá entrando, né? Também não. Não aqui entra acho não, que não porque a entrou, não. FUNBEM É. só a Tayane fez. Já fiz um Tá, monte, tá especialista fiz nessa área. Fiz muito. Aqui, na verdade, o levantamento Já até feito me aqui ligou uma está vez. vinculado a unidades prisionais, mas quando Sim. trata de... Eu acho que não é usado esse termo. Não é usado esse termo. É sócio-educativo, Isso, né? unidade Isso, socioeducativa, é isso mesmo. Aí ainda mais ele entra com propriedade É porque pública, realmente, mas não é... realmente não na é unidades prisional. prisionais é bem menos. É bem sim, menos. bem Você menos, faz bem menos. 2 na sua carreira É. todinha Isso, praticamente. Agora Mas essa- no presídio é muito, bastante. Porque assim, eu acho que é o tipo de público, o adolescente ele é mais reativo, né? E Sim. deve ter mais... Tem mais Os danos aparecem. danos. Realmente tem local que você vai 3, 4 vezes, né? Tem, Sim, Ao às longo- vezes ao longo de 6 no meses mesmo você- alojamento, porque lá a gente nem chama cela, a gente chama alojamento. alojamento. No mesmo alojamento tu vai 2, 3 Isso. vezes Sim. no mês até. Não, é muito, acontece demais. A pessoa chega, como realmente não é um presídio, eles têm liberdade de trânsito, né? Então acontece muito conflito com... Enfim, aí os danos são generalizados dentro da cela muito, né? Isso. A cela não tem muito o que quebrar, mas o que tem é torneira que... Colchão que queima. Colchão. Agora sim, como é que está funcionando? Você pergunta como é que está funcionando hoje, por exemplo, os levantamentos de crimes contra o patrimônio fora da ilha, onde a perícia ela não está com a sua unidade lá implantada, né? Sim. Aí só em casos de repercussão, que muitas vezes é acionada, mas assim, a gente está sempre postos a Se tiver acionamento, atender. vai. Se tiver Como você tá acionamento, falando, vai. vai, alguém vai. Isso. O que acontece a gente está aqui atendendo na Grande Ilha, mas a gente sempre faz o deslocamento dos colegas para atendimentos feitos fora, né? Agora, esse é o detalhe de não ter a necessidade de termos A interiorização. a interiorização da perícia, né? Mas há de lembrar que os colegas sempre estão dispostos, sempre estão ali na medida do possível, claro, porque às vezes a gente tem ocorrência na capital e o colega ou ele atende aqui ou ele atende lá. Ainda E às tem vezes isso. você vem, por exemplo, nos finais de semana, é bom lembrar até as formas de acionamento aí, que muitas vezes nós somos acionados de ofício, chegando por e-mail, né? Outras vezes chega pelo celular da equipe, mas de ofício. Sim. O delegado encaminhando para a gente, ou o Ministério Público solicitando a perícia. Mas no caso, chegando pelo celular da equipe, chegando pelo e-mail do Instituto, né, para que a gente possa logo tomar a frente. A formalidade sempre é vinda pelo e-mail, assinado digitalmente pelo delegado ou pelo promotor, e a gente faz os atendimentos, né? Mas assim, sempre focado na ideia de atender sempre que provocado.
Então, sempre está atendendo. A questão também de não poder atender dentro do mesmo dia. Você foi acionado hoje, no meado da tarde. O colega está com 3, 4 ocorrências dali para frente. Pode ser que ele não dê tempo de ir lá atender o que você está pedindo. Isso. Né, por meio da delegacia. Então, mas no dia seguinte, no máximo, o ICRIM está se fazendo comparecer no imóvel, no local onde foi requisitado para se fazer o levantamento. Então, assim, não existe um prazo longo não demora para vir atender. Se um dia você ouvisse em algum lugar, agora, doutora Clara, eu vou deixar bem claro aqui ao nosso público, se um dia você ouvir em algum lugar alguém lhe falar que o ICRIM demora a vir para atender a perícia de local de crime contra o patrimônio, faça o seguinte, diga, olha, não foi isso que eu ouvi no podcast, eu vou lhe mostrar o podcast. E olha que é o chefe que tá falando. E espere que vai antes das 24 horas. A gente Uma coisa que a gente precisa falar, eu falo na época quando eu estava, né, no patrimônio, também, Glaucio, o que pode acontecer é o endereço. A pessoa, gente, ela precisa falar o endereço, Perfeito. gente, de maneira específica e dar um ponto de referência bom. A pessoa bota um ponto de referência que não é ponto de referência. Não é. Isso. Sabe? Botar um telefone de contato que realmente você atenda, que a gente liga. Como é que isso chega pra gente? Porque às vezes que eu não atendi é porque eu não consegui encontrar. A pessoa não acha. Não Vamos lá. acho o endereço da pessoa. 99% das ocorrências quando chegam pra gente de crimes contra o patrimônio, elas vêm de ofício. Elas vêm por ofício. Chega no ofício pro ICRIM e a gente faz atendimento. No ofício vem a descrição de endereço. Então, quem faz a redação do ofício é quem descreve o endereço, certo? Então, é sempre interessante que você acompanhe essas informações que estão descritas lá no documento. Muito boa a informação, né? Certo? Por quê? Tem que estar muito bem O que acontece? escrito. Se chegou no ICRIM, recebemos, o perito recebe para atender a demanda. Ele não atende, gente, isso daí não acontece. Dentro das 24 horas, o perito recebeu hoje, no máximo amanhã ele está lá. Isso. Se ele não apareceu lá, se você viu que não apareceu aqui nesse local, tenha a convicção e a certeza de que o perito procurou e não encontrou por conta desses dados informativos, endereçamento, principalmente. Muitas vezes, a autoridade requisitante, ela coloca o telefone da parte. Quando tem um telefone, nós ligamos. Mas é bom lembrar que muitas vezes também até o telefone ligamos e não atende, está fora de área, a gente não consegue esse acesso. Então, assim, existe como você acompanhar isso aí? Sim, existe. Como é que eu faço, Glaucio? Você foi lá na delegacia, o delegado remeteu o ofício para a gente, disse a você, vou remeter hoje mesmo para o ICRIM. Dentro das próximas 24 horas, aguarde. Se não chegou, retorne à delegacia. E veja, o documento saiu? Saiu. Sim, chegou, eles têm o recebimento nosso, nem que seja por e-mail, enviados por eles, a gente recebe pelo e-mail. Chegou. Daquela data que chegou, 24 horas no máximo, gente, é o tempo que a gente está indo ao local. Eu coloco 24 horas no máximo, porque depende, claro. O colega está sem ocorrência, ele está na mesma hora lá. Mas se o colega tiver com 3, 4 que chegam simultaneamente, é impossível ele estar lá. Dentro de um prazo que você imagine aí de 2, 3 horas. Não tem como. E o trânsito, gente? A gente tem um trânsito. A gente tem um trânsito, a gente tem também são os longas exames. Distâncias, né? Os exames também não são breves. Você vai coletar a impressão digital, você vai coletar vestígio biológico, você vai fazer a narrativa da dinâmica de ocorrência. Tudo aquilo ali leva-se um tempo. Então o colega vai para lá, ele pode levar meia hora, 1 hora, 2 horas, até, como eu dei o exemplo aqui, 2 dias. Ele vai lá, passa o dia todo. Não tem como saber imprevisível. No outro dia ele volta. É imprevisível. É imprevisível. Mas assim, o estudo que a gente faz em cima desse atendimento com logística nossa, você pode ter a confiabilidade. Até com travessia de maré, a gente se depara às vezes. Eu também já fiz isso. A gente tem que ver a questão da maré. A gente chega, passa, na hora de voltar não tem como voltar. Tem uma diversidade muito grande para isso. A acessibilidade, às vezes, já aconteceu também de ser acionado por telefone, porque a dinâmica do WhatsApp, né? No teu caso, tu aciona por... E eu chego no endereço, a parte não tá lá, tá no ICRIM. Porque eu ligo. Sim. Não, eu tô aqui no ICRIM. Porque de tão rápido que a gente foi, ele tava saindo do ICRIM e a gente já chega no endereço. A gente tá na rua, acontece. Tem gente que dá o número de telefone, o telefone foi roubado. O telefone que tá lá no ofício pra gente ligar. A gente não consegue falar. Gente, infelizmente já estamos aqui passando do tempo. E vocês sabem que se a gente deixar as histórias aqui vão, né? Tem história demais para contar. Tem.
de perícia de patrimônio. Perícia de patrimônio, mas assim, o mais importante foi que mostrar para vocês essa dinâmica, né? Um tanto de caso, tantos de tipos de perícias que são atendidas e também Sim. deixar essas dicas aí para vocês de quem realmente precisar do trabalho da perícia, que mantenha o local isolado, que mantenha o local preservado, que cumpra aí todo o rito, que procure uma delegacia, que aguarde a perícia. Eu acho que isso ficou bem claro pra gente. Então, gente, eu quero aí palavras finais aí de vocês pra gente encerrar esse nosso primeiro podcast aí de 2024. Bom, primeiro eu quero agradecer a presidente da Associação de Polícia Técnica Científica, né, a doutora Carol Noleto, pelo convite aqui feito aos colegas do patrimônio, a minha pessoa também, né? Agradecer também aí a todos os ouvintes que estão fazendo ouvir e entender um pouquinho sobre esse tipo de atuação da perícia oficial, quer dizer, uma seção que está mergulhada dentro de tantas outras, né, na perícia oficial do estado do Maranhão, certo? E assim, deixar sempre aquela voz de apelo, né? É aquela história de você sempre estar mantendo o local preservado, fazer logo aí um boletim de ocorrência, chegou depois do boletim de ocorrência e acompanhar o momento do exame pericial, deixando sempre aí informações. O perito muitas vezes ele ouve, como o Dr. Jardim falou, ele está ali para ouvir você, para que você possa até passar algumas informações acerca daquela dinâmica de local, que você viu, se você estava na ocasião, né? E aguardar, porque tenha certeza que se tudo isso, principalmente da preservação, se tudo isso acontecer durante essa fase inicial, resultados virão, certo? Pró aquela pessoa que foi lesada, que teve os seus prejuízos, né? Para que sejam pelo menos minimizados, porque a gente sabe que certos prejuízos a gente não consegue recompor. Sim. Né? E assim, ainda mais quando se fala da esfera criminal, tem prejuízos que são aí para a vida inteira, irreparáveis, sem valor, sem quantidade, sem quantitativo. Então assim, agradecer a todos os ouvintes, agradecer aos presentes aqui, agradecer a turma aí que está à frente aí dessa dinâmica de conteúdo, de publicidade, né? E um abraço a todos, eu vou deixando aqui, gente. O ICRIM está de portas abertas aí para todos que precisarem, claro, que não precisem, né? Que não precisem, que não precisem. Se precisarem, Glaucio está lá, viu, gente? Pode procurá-lo. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Carol, eu queria agradecer também o convite, poder estar aqui esclarecendo dúvidas que não é só nossa, não é só dúvidas que já perguntaram para ti, mas que muitas outras pessoas têm. Então, é um prazer muito grande estar esclarecendo isso para as pessoas, tá? Dizer que a gente vai estar sempre pronto e com sangue nos olhos, mesmo, com muita vontade, muito facinho de resolver tudo isso que vem acontecendo e que a gente espera até que dê uma diminuída, né? Com certeza. Também gostaria de agradecer a oportunidade, porque não é sempre que a gente se depara, é uma situação nova, né? Sim. Poder estar falando de perícia pro mundo todo. Pro mundo todo. Pro mundo todo. É impressionante, isso aí ainda não... A gente às vezes não pensa, né? A gente está falando aqui, gente, mas tá eternizando. Tá no mundo. Então, eu queria te agradecer também, doutora Carol, pela oportunidade, por ter acreditado que a gente ia conseguir vir. Gente, eu tive que acabar, porque se eu deixasse, isso aí sabe se Deus na hora. Então, muito obrigado por ter disponibilizado esse espaço para a gente tirar dúvida das pessoas, poder conversar um pouco com os colegas, né? Não é sempre que 50% dos peritos do patrimônio estão reunidos. É verdade, gente, tem 50% dos peritos. Tem alguém lá, tem alguém lá. Temos um coleguinha lá que tá dando lá esse apoio. Pois, gente, é incrível esse podcast, um podcast que há muito tempo eu queria reunir esses meus colegas aí, nossos colegas de academia de polícia. Sim. E é isso, e vamos aguardar o próximo episódio.